Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São Bento. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e te reconduzirei de lá, quando voltares, e é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia, e seus filhos o puseram com as crianças e as mulheres, sobre os carros que o faraó enviará para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã, e foram para o Egito, Jacó com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José, e fazê-lo vir ao seu encontro em Gésem. E chegaram à terra de Gésem. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gésem ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 36. A salvação vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. A salvação dos piedosos vem de Deus, Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. A salvação vem de Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, lembrar-vos-á de tudo o que eu tenho falado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio, como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles, e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar, ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas, sim, o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A paz nas tempestades, no caminho de São Bento.
Entre lobos, uma promessa de paz. Hoje celebramos São Bento, o homem do silêncio, que fez ecoar no mundo o som da obediência, da humildade e da paz. Em tempos confusos, onde as vozes se sobrepõem em gritos de divisão, o chamado do Evangelho ecoa, claro: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Na solidão das montanhas ou na agitação das cidades, muitos hoje se sentem como Jacó ao deixar Canaã, deslocados, inseguros, perguntando-se se vale a pena descer ao Egito, se vale a pena continuar. Mas Deus fala no silêncio da noite: não tenhas medo. Assim falou com Jacó, e assim fala conosco. A prudência de São Bento no Evangelho de Jesus. Na regra de São Bento há um convite para viver com os pés no chão e o coração em Deus. Prudentes como serpentes, mas puros como pombas, exatamente como Jesus ensinou. O Evangelho de hoje não esconde a cruz, perseguições, rejeições, tensões, dentro das próprias famílias. E no entanto não sereis vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai. São Bento soube viver isso. Em um tempo de colapso do Império Romano e desordem moral, não escolheu combater com armas, mas com oração, ordem e silêncio. Sua resistência foi monástica. Sua revolução foi espiritual. Ele foi cordeiro entre os lobos e venceu sem levantar a voz. Como São Bento, somos chamados a habitar o deserto interior e transformar as ruínas em lugares de vida. E em tempos de extremos opostos, gritos e discursos inflamados, a palavra nos convida: confia no Senhor e faze o bem, coloca no Senhor tua alegria. A salvação vem de Deus, permanece com os pacíficos. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos aponta o caminho da perseverança. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas perseverar como? Como São Bento, com equilíbrio entre ação e contemplação, entre vigilância e descanso. Não no medo, mas na confiança. Hoje muitos descem ao Egito moderno. Desafios financeiros, crises familiares, dúvidas vocacionais. Mas não estamos sós. Deus desce conosco. José nos espera, a providência nos precede. E como Israel podemos dizer: agora morrerei contente porque vi tua face e te deixo com vida. Entre os lobos do mundo, sejamos pacificadores fiéis, à maneira de São Bento. Que o Espírito do Pai fale por nós. Que a paz de São Bento nos habite. Que nossa vida, mesmo entre perseguições, seja sinal da verdade que liberta. Amém. Ao despertar, que a paz esteja neste lugar. Comecemos o dia como quem abre a porta de um mosteiro silencioso, mas o mosteiro é nossa casa, nossa mente e nosso coração. A regra de São Bento nos sussurra: ora, elabora, reza e trabalha. Antes do celular, antes das tarefas, respiramos. Acordamos o corpo e a alma. E murmuramos: fala, Senhor, teu servo escuta. Criemos uma pequena rotina de silêncio pela manhã, 5 minutos de oração, ou respiração profunda antes de ligar o mundo lá fora. Durante o trabalho, cada tarefa é uma prece. São Bento ensina que nada deve ser feito com negligência. Então, lavemos a louça com a mesma atenção com que escrevemos uma oração. Trabalhemos com diligência, não porque alguém nos observa, mas porque isso também é lugar de encontro com Deus. Ofereçamos nosso esforço com intenção, mesmo nas tarefas banais. Tentemos manter o foco sem reclamar. Trabalhemos como quem serve algo maior. Recebe o outro como se fosse o Cristo. Na regra, São Bento diz: todos os hóspedes que chegam sejam recebidos como o próprio Cristo. No cotidiano, cada pessoa é um visitante do sagrado.
Seja o colega cansado, o parente irritado ou o estranho no trânsito, podemos exercitar a hospitalidade do coração. Ouvir com paciência. Responder com gentileza. Ser presença que acolhe, mesmo em meio à correria. No silêncio, escuta que transforma. O silêncio beneditino não é ausência, mas presença. Um convite a escutar o que se move dentro de nós. Ao invés de preencher cada intervalo com notificações, permitir pequenos momentos sem ruído. Um café em silêncio. Um olhar na janela. Uma pergunta para Deus: onde estás, neste momento do meu dia? Ao anoitecer, a eternidade passa por aqui. No fim do dia revisemos: onde fui luz? Onde fui sombra? Agradeço. Peço perdão. Entrego. Não com peso, mas com paz. O monge que vive em mim se deita em silêncio, certo de que a salvação vem de Deus. Salmo 36. Antes de dormir, uma oração simples. Talvez um salmo, talvez só um suspiro, mas sempre um obrigado. Construa seu mosteiro invisível. Você não precisa viver num claustro para viver como São Bento. Basta edificar, tijolo por tijolo, no hoje que se tem, um coração atento, mãos que servem, uma alma em paz. No mundo barulhento, seja silêncio. Na pressa, seja presença. Na dúvida, seja oração. E assim o cotidiano se torna sagrado. Oremos. Senhor da promessa que nos acompanha no caminho, Deus que caminha conosco, pelo deserto das incertezas, hoje queremos aprender, contigo, a arte da perseverança. Como Jacó, nos sentimos, muitas vezes, chamados a deixar o que é familiar, a sair da terra da comodidade, e descer aos Egitos dos nossos dias, as cidades apressadas, os lares partidos, os corações ansiosos. Dá-nos a graça de ouvir, ainda hoje, tua voz que diz: não tenhas medo, eu mesmo descerei contigo. Que esta certeza nos impulsione a caminhar, não como quem foge, mas como quem confia. Ensina-nos como ensinaste a São Bento, a viver o invisível com firmeza, a transformar a rotina em oração, o cansaço em oferta, as pequenas tarefas em altares, onde tua presença se manifesta. Na desordem do mundo, sejamos portadores da tua ordem silenciosa. Ajuda-nos a viver a regra da tua paz, que a oração seja o início e o fim de cada ação, que o trabalho seja feito com entrega e amor, que o outro seja sempre recebido com olhar de acolhimento. Nos ambientes barulhentos, dá-nos um coração silencioso. Na avalanche de discursos, dá-nos a prudência da serpente e a mansidão da pomba. Que a nossa fala seja dom e não ruído. E quando formos perseguidos pela verdade que vivemos, reveste-nos com a coragem serena, de quem confia que o Espírito falará por nós. Senhor, nós vivemos dias em que irmãos traem irmãos, em que as famílias se fragmentam, e a esperança se esconde. Por isso, como salmistas da era moderna, nós clamamos: confia no Senhor e faze o bem. Dá-nos força para afastar-nos do mal e construir a paz, com gestos concretos, um perdão oferecido, um prato compartilhado, um tempo dedicado a ouvir. E quando anoitecer sobre nossos sonhos e nossa cidade, quando sentirmos que não há mais o que dizer ou fazer, que possamos repousar, como Israel, nos braços do reencontro, dizendo: vi teu rosto na vida, e isso me basta. Porque mesmo entre os lobos, se o nosso coração for teu, o reino já terá começado em nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.